Gravar, vamos lá. Sobre o roteiro, que eu acredito que vocês já devem ter visto, oitavo ano, história. Nós iremos trabalhar com as revoltas do século XVIII na América Espanhola. Um assunto que vai se estender das páginas 199 até a 211. Tá bem? Só ajustar aqui minha câmera. Tá bom. 199 e 211. Ok. Pegando um pouquinho desse assunto, já que a gente parou lá na 221, né? Nossa última atividade, que eu lembro foi na 221, mas que eu tenho anotado, peraí. Foi na 221. As demais atividades só tem uma pessoa que está entregando nesse turno, que não vai se dar muito bem com relação ao livro, não. Bom, vamos lá. Começar na página 99. Falando sobre a independência, do processo, aliás, de independência da América Espanhola, e todas as transformações que aconteceram na Europa influenciaram diretamente a elite crioula, que buscava a ruptura política. Mas, sobre a independência, não necessariamente teve a ver com o estado de a nação ser independente. Né? Teve muito mais a ver com a troca de quem estava no poder. A independência da América Espanhola, em relação à elite crioula, não significava a liberdade para a população. Significava a troca de quem estava no poder. Em vez de serem governados pelo império em si, pela metrópole, a colônia seria uma espécie de... A gente poderia até dizer como uma ditadura, né? Mas não tão cruel quanto uma. Sem dúvida, né? Um dos fatores mais determinantes, vamos dizer que foi o fator mais determinante que nós poderíamos dizer, na questão de influência, foi a Revolução Francesa, com os ideais iluministas, com as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de um governo que fosse republicano, certo? Com poderes divididos e partilhados, dividido e partilhados ficou esquisito, compartilhados entre a população, que eu quero dizer, tá? No sentido de que qualquer pessoa, atendendo aos requisitos, pudesse fazer parte desses poderes, dividido em poder executivo, poder legislativo e também poder judiciário, certo? Para tomar conta dessas vontades da população, das vontades latino-americanas. As monarquias, certo? Estavam em clara queda, certo? Em claro declínio, essa é a palavra que eu queria. Um claro declínio. E esse medo de que as ideias revolucionárias ganhassem mais força ainda na Europa e no mundo, levaram seus governantes a buscarem medidas para que esse problema fosse amenizado e, quem sabe, evitado, né? Daí nós temos os processos de evolução, ou melhor, desculpe, processos de independência. Veio outro assunto aqui na cabeça. Processos de independência que tem uma certa contradição, certo? O país se declarar dependente é uma coisa. Sua metrópole reconhecer essa independência é outra coisa, certo? Como nós podemos ver, por exemplo, em relação à Venezuela. Conquistou sua independência em 1810, porém só foi confirmada em 1821, né? 11 anos aí depois, na Batalha de Carabobo, que foi liderada por Simão Bolívar. Como nós vimos, Simão foi um dos grandes libertadores da América, certo? Também em Nova Granada, certo? Que ficou liberta, ganhou sua independência no mesmo ano que Venezuela, 810,
na revolta de Santa Fé de Bogotá, onde Bolívar fundou o estado da Gran Colômbia, que veio a ser depois a Colômbia como nós conhecemos hoje. Daí temos também a independência do México e do Equador também, da própria Argentina. Todos esses países tendo sua independência declarada num período de tempo e o reconhecimento dessa independência vindo um pouquinho depois, né? 10, 15, talvez 20 anos para algumas nações. Dando continuidade ao conteúdo, a revolução no Haiti, essa revolução, no caso, o Haiti já era tido como um país revoltoso no meio dessas insatisfações sociais desde o período da escravidão no Brasil, certo? Houve uma revolução no Haiti, uma revolução dos negros, uma revolta, por sinal, acabou com toda a raça de colonizadores escravistas que lá viviam. E é curioso falar disso, chega a ser engraçado, porque como o ser humano agiu em benefício próprio, mesmo sabendo como isso fazia mal para outras vidas, para outras nações, para outras populações. Veja só, depois dessa revolta, ficou proibido trazer negro do Haiti para o Brasil, no período da escravidão. Por quê? Porque eles viram que aquele monte de gente confinada, amontoado, passando por aqueles maus tratos, estava se revoltando. E se uma rebelião acontecesse com esse monte de escravos, eles tinham uma vantagem numérica. E foi isso que aconteceu no Haiti. Então, trazer uma pessoa como essa, com esses ideais de revolução, de rebelião, no caso, rebeldia, né? De liberdade, não era nem de longe uma boa ideia, porque ele ia implantar na cabeça dos outros escravos aqui no Brasil essas mesmas ideias de liberdade, de igualdade, de que, sim, negro é gente, não é escravo, é gente, tá certo? Então, isso não seria ideal. E, claro, outras revoltas marcam a história do Haiti, certo? A Revolução Haitiana, por exemplo, de 1741, perdão, 41, não, 1791 a 1804, né, que resultou no fim da escravidão e na independência do Haiti. No fim da elite haitiana, certo? Os proprietários brancos de terra, que foram substituídos pela elite crioula, né, pelos mestiços, pelos europeus, vamos dizer assim, descendentes de europeus nascidos aqui na América. Já saindo um pouquinho do conteúdo, já penetrando nas nossas atividades, nós temos algumas questões interessantes, né? Só lembrando que a gente parou lá na página 221. A gente já tinha visto aquela parte da condição da população negra e indígena do continente americano, sobre a escravidão e outros fatores. O incentivo à mestiçagem, nós começamos a responder as questões da 215, a gente respondeu a 216 também, e a gente falou do processo da escravidão africana. Sendo que nós já tínhamos avançado para as atividades e terminamos lá na página 221, na terceira questão. Se não me engano, foi na quarta questão. Partindo para a quinta questão da 222, até a gente encerrar esse capítulo aqui, falta muita coisa mesmo. Faltam umas 100 páginas para a gente terminar isso aqui. Bom, mas conversando sobre... Cadê vocês, né? Aqui. Só abrir aqui a frequência de vocês aqui. História e tal, voando. Nossa, como tem só 5 alunos, né?
sobre a recuperação da herança cultural africana, deve levar em conta que é próprio do processo cultural. O movimento cultural africano, sua pluralidade, a sua complexidade, não se trata do resgate ingênuo do passado, nem de um cultivo de uma nostalgia cultural, certo? Mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para compreendê-lo melhor historicamente. Esse texto, né, com base nesse texto, a análise das manifestações culturais de origem africana, como a capoeira, como o candomblé e outras manifestações culturais, derivam da interação entre os africanos, certo? E as experiências históricas brasileiras. Como nós podemos notar, muito do que nós conhecemos hoje como costume de nordestino, como costume... eu vou resumir aqui a nordestino. Deriva de uma cultura de costumes que são verdadeiramente africanos e indígenas. Dá um exemplo aí, professor. Eu vou dar um exemplo de um costume que provavelmente na sua casa pelo menos uma pessoa tem. Essa pessoa pode ser até você. Costume de dormir em rede. Rede, aquela rede de balançar, é um costume indígena. É um costume indígena, dormir de rede. Isso não é herança africana, nem é herança europeia. É uma herança cultural indígena, você dormir de rede. Herança cultural indígena. Outra aqui, que no caso seria uma herança cultural gastronômica africana, seria a nossa famosa feijoada. A feijoada é um prato que originalmente era feito com que os senhores da casa grande, né, certo? Deixavam para os negros, né, que eles não comiam, que não eram as peças de carne mais nobres, né? O mocotó, as orelhas, essas partes do porco que eles não comiam, que achavam que não eram partes nobres, deixavam, e os negros colocavam tudo num panelão, como a gente conhece hoje, né? Não com o mesmo grau de refinamento, mas a panelada nasceu daí, dessa interação entre africanos, certo? Africanos escravos aqui no Brasil, justamente com essa relação de experiência cultural brasileira. Isso também é uma herança africana. E nós poderíamos citar aqui outras heranças culturais africanas e indígenas. Um próprio exemplo disso é, dentro desse texto que eu li, e dessa resposta que eu falei, seria a própria capoeira. Capoeira é um esporte que muitas pessoas praticam hoje em dia. Faz parte da cultura africana, certo? Capoeira é a herança cultural africana. Então nós temos aqui, olha só, uma série de coisas, uma série de valores, uma série de elementos culturais que fazem parte das heranças deixadas pelos africanos, dos valores, das manifestações culturais de origem africana. Saindo um pouquinho dessa cultura africana e voltando aqui para, no caso, fazendo relação com o conteúdo, certo? Voltando aqui para a questão das colônias espanholas na América, nós temos alguns acontecimentos que tornaram possível a independência das colônias espanholas aqui na América, certo? Isso na primeira metade do século XIX. A mais importante, no caso, foi a porta de entrada para começarmos a pensar num processo de independência da América Espanhola. Não se pode perder de vista que é a tal da guerra que foi iniciada pelo queridíssimo Napoleão Bonaparte, queridíssimo entre aspas, tá?
o que ele disse no Napoleão Bonaparte. A invasão napoleônica na Espanha, obviamente, tirou o foco do reino espanhol, do reinado espanhol, da coroa espanhola nas suas colônias aqui na América. Não dava para dar atenção ao que estava acontecendo aqui na América, enquanto seu país, sua nação, era invadida. Então, isso, né, esse desvio de atenção. Estou olhando aqui para minhas colônias, Napoleão vem por aqui, ó. Opa, então eu vou ter que olhar para o Napoleão e deixar minhas colônias aqui de lado. Isso foi a porta de entrada para que pudéssemos começar a utilizar desse enfraquecimento, desse desvio de atenção, desse afrouxamento da fiscalização do que acontecia na sua colônia, para que os colonos pudessem começar a pôr em prática seus planos de independência, certo? E, claro, também a penetração econômica inglesa nas colônias. Claro que outros investimentos foram muito vantajosos para que pudéssemos ter a independência dessas colônias aqui na América, que eram pertencentes a metrópoles europeias. Mas vamos lembrar um detalhe muito, muito importante. Também não se pode perder de vista. Que detalhe, professor? Muito, muito importante. Seguinte detalhe. Estamos falando de um recorte histórico onde os Estados Unidos da América já era um país livre, certo? Estados Unidos da América já era um país independente. Estamos falando também do início da consolidação do imperialismo norte-americano em toda a América do Norte, América do Sul e América do Norte, América Central e América do Sul. Então, era muito vantajoso para os americanos, os estadunidenses, aliás, controlarem toda a América. E como tinham esses países aqui da América Central e da América do Sul, alguns da América do Sul, certo? Buscando a sua independência, ora, nós, estadunidenses, vamos ajudar esses países a serem independentes dos europeus. Assim, esses países vão ter uma dívida conosco. E nós vamos cobrar essas dívidas. Não é à toa que os Estados Unidos foram os patrocinadores de muitas independências na América também. Certo? Não se pode negar isso. Esse fato se comprova lá, dando uns passos à frente, onde nós podemos notar na Guerra Fria o seguinte detalhe. Temos o seguinte no mundo: uma guerra ideológica, política e econômica entre União Soviética e Estados Unidos. Quem tiver mais poder de influência vai estar na frente. Durante esse período da Guerra Fria, os Estados Unidos ajudaram, certo? Patrocinaram, financiaram e apoiaram muitas ditaduras aqui na América, inclusive a ditadura militar do Brasil, que durou de 64 a 85, certo? Esses 21 anos de terror nesse país foram patrocinados pelos Estados Unidos. O governo de João Goulart estava se distanciando dos americanos, dos norte-americanos, aliás, e se aproximando dos soviéticos e dos chineses, propriamente dos comunistas. E essa espécie de ameaça comunista, esse distanciamento dos estadunidenses e essa aproximação com os comunistas desagradou o empresariado nacional aqui do Brasil e desagradou os militares. O mais curioso é que desagradou, que curioso, o que mais desagradou essa gente é o seguinte, olha, para pensar. Como é que uma pessoa que tem projetos políticos em favor da população merece perder o seu posto, o seu mandato? O presidente da época, que foi deposto pelos militares, era João Goulart. João Goulart tinha um
plano, que o nome era Reformas de Base. Era um projeto político para, obviamente, promover reformas aqui no Brasil. Professor, quais eram essas reformas de base? Só podia ser coisa ruim, já que os militares tiraram ele do poder através de um golpe, militar, tiraram ele do poder, só podia ser coisa ruim. Vamos lá. Sabe o que eram as reformas de base? Vou dar um exemplo. A reforma educacional visava diminuir o analfabetismo por meio de políticas públicas. Não parece ser uma coisa ruim, né? A reforma bancária, fazendo parte das reformas de base, ela tinha como objetivo ampliar o crédito para os produtores rurais, para que esse pessoal tivesse condições de ter mais dinheiro para investir mais na produção rural, para produzir mais alimentos para dentro do país e para fora do país. Também não parece ser uma coisa ruim, não é verdade? Agora vamos para outra reforma aqui. Eu esqueci o nome, mas era a reforma que pretendia distribuir de uma melhor maneira, distribuir de uma maneira mais igualitária as terras aqui no Brasil. Como assim, professor? O governo de João Goulart entendia que as terras no Brasil, isso era por meio da reforma urbana, tá? Reforma urbana. A reforma urbana, ela pretendia o seguinte: a reforma urbana entendia que as terras aqui no Brasil foram mal distribuídas. Então, eles tinham como objetivo a ordenação, certo? A utilização do solo urbano, a ordenação e o equipamento das aglomerações urbanas. E olha só, fornecimento de habitação digna para a população, de todas as famílias. Peraí, professor, quer dizer que lá em 1963 para 1964, o presidente estava pensando em dar casa para gente pobre, que não podia comprar uma casa? É isso mesmo. E que os militares não queriam isso. É por isso que tiraram esse presidente. Os empresários do Brasil não queriam isso. Isso ia ser ruim para essa gente. Tiraram o João Goulart. Claro que também tem a questão de João Goulart se aproximar dos soviéticos, que, nossa senhora, os estadunidenses entendiam como a ameaça comunista na América não pode durar. Mas como assim que ameaça comunista é essa, meu querido? Aliás, que ameaça é essa? Que só quer dar coisa boa para a população? A reforma agrária, por exemplo, consistia em promover democratização das terras, criava um estatuto para o trabalhador rural. Sabe como isso ia prejudicar um ruralista que abusa dos seus funcionários? Um estatuto de leis trabalhistas. Isso ia quebrar as pernas de quem não paga salário direito para o seu funcionário, de quem explora o seu trabalhador, deixa de trabalhar, ele entra no trabalho, o sol ainda nem nasceu ainda, e ele sai do trabalho, do campo, o sol já se pôs. Isso seria muito ruim para esse tipo de empresário mesquinho e egoísta, certo? Isso ia estender ao campo os principais direitos dos trabalhadores urbanos, coisa que não tinha na época. E o João Goulart queria fazer isso, e acabou sendo deposto. Então, só para a gente não sair muito do conteúdo, os Estados Unidos apoiaram as independências, assim como apoiaram as ditaduras na América, por interesse próprio, tá? Não foi nada de graça. Eles não apoiaram as independências na América porque são um país bonzinho, porque é um país democrático, porque é um país que tem dó dos outros. De jeito nenhum, tá? Não pintem essa bondade estadunidense porque não existe. A nível de governo, não. Isso aí só existe nos filmes da Marvel, nos filmes da DC. Só quem faz essas coisas é o Homem de Ferro, o Capitão América, o Batman e o Superman. Pronto, o resto, desconfie, tá? Desconfie muito. Então, só para resumir, a penetração da economia inglesa e a invasão napoleônica favoreceram o processo de independência política nas colônias espanholas na América.
E também, ainda em relação ao processo de independência da América Espanhola, nós vamos ter a influência das ideias que eram ideias iluministas, ideias liberais, que foram bem presentes na independência dos Estados Unidos. Né? Também ideias vindas da Revolução Francesa. Vamos lá. Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência das colônias espanholas na América. Pensando, os Estados Unidos, como eu acredito que eu já falei para vocês, eram uma colônia, né? Ou melhor, eram 13 colônias que pertenciam à metrópole Inglaterra. Né? Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Ok, Inglaterra é a metrópole, Estados Unidos é a colônia. Estados Unidos está submetido às leis inglesas e, principalmente, há uma submissão econômica, uma submissão comercial aqui. Ok, entendi, ok, entendi. Nesse sentido, a Inglaterra, que havia acabado também de passar por guerras, utilizava os Estados Unidos como uma espécie de bengala para se apoiar, uma boleta mesmo. Se você não está conseguindo andar direito, você usa uma bengala, você usa moletas, né, aquele par de moletas. Os Estados Unidos era a moleta econômica inglesa. Por quê? Porque o dinheiro, as produções estadunidenses estavam integradas na receita bruta da Inglaterra, fazia parte da economia inglesa. Isso também nós não podemos negar. Só que aqui a gente entra no pior, né? Porque a gente vai notar que começaram a ocorrer certos abusos econômicos por parte dos ingleses, que eram abusos submetidos aos estadunidenses. E eram abusos que, claro, abuso econômico vai ter um certo reflexo na economia da colônia. Vai haver um certo prejuízo na economia da colônia. Se vai haver prejuízo, vai haver uma certa falta de investimento. O dinheiro que poderia ser investido aqui, em hospital, em escola, em sei lá o que mais para a população, a metrópole vai levar para eles. A produção de alimentos aqui, a metrópole vai levar para eles. E as pessoas começam a pensar, não, isso está errado. Está vendo só o que foi que aconteceu lá na França? Liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos lutar pela nossa independência. Claro que também, enquanto os Estados Unidos, ou melhor, enquanto a Inglaterra estava passando por outra guerra nesse processo, os Estados Unidos aproveitaram-se desse momento para, por meio de algumas conferências, obterem a sua independência, pautando-se nesses mesmos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E foram esses mesmos ideais que inspiraram a independência de alguns países aqui nas colônias espanholas da América, certo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Não é à toa que foi justamente os Estados Unidos que patrocinaram esses movimentos de independência. Claro, daí você tem depois o quê? O que é que os Estados Unidos ganhou? Os Estados Unidos não ganhou nada. Ganhou uma base militar no país, ganhou um território imenso em outro país, ganhou outro território em outro país, tudo fruto dessa troca de interesse, né? A gente vai te ajudar a ser independente, mas a gente quer uma base militar naquela região ali. Curiosamente, numa região estratégica, não dá nem para imaginar o porquê. Os Estados Unidos, se vocês não sabem, tem bases aqui no Brasil também. Tem uma base militar ali na beira do rio Amazonas. Assim, não é nada estratégico uma base na beira de um rio. Já pensou se eles fecham essa base, que fecha aquela área e cortam o curso do rio? Nossa Senhora, que coisa mais desinteligente, né, de se fazer. Mas, enfim, só voltando à fita um pouquinho,
todo esse apoio norte-americano à independência dos países, aliás, todo esse apoio estadunidense aos países americanos para serem independentes foi pautado no interesse. Assim como apoiar as ditaduras durante o período da Guerra Fria, né, também foi pautado em muito interesse. Interesse financeiro, interesse ideológico, interesse político, interesse armamentista, interesse espacial e etc. Tudo na base do interesse. Pessoal, sobre esse conteúdo, sobre esse monte de coisa que desde 3h15 eu não paro de falar, tem mais de 30 minutos que eu não paro de falar. Vocês têm alguma dúvida? Falei muita coisa, tem alguma coisa que vocês não entenderam? Ficou tudo esclarecido? Vamos lá, conversem comigo. Porque isso é a prova, tá? Aí, assim, se vocês não conversarem e não se derem bem na prova, vai ficar complicado. Eu estou perguntando, Yasmin, se sobre esse conteúdo não entenderam alguma coisa não ficou clara, tem alguma dúvida? Boas? Tem dúvida? Está tranquilo? Yasmin está tranquilo? Isabel está tranquilo? Clarissa, tá ok? Lívia, Isabel Ferreira, Ângelo, tá tudo ok também? Vou colocar aqui o nome de vocês, sinal na frequência. É Ângelo, Larissa, Yasmin, Isabelle, a Letícia que deu a saída aqui, a Lívia, Maria Isabelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comigo, com o Roberto, ok. Bom, só para a gente retomar aqui, tá? Tudo isso vocês vão encontrar, peraí. Sorry. Tudo isso vocês vão encontrar nas páginas 199 até a 211, tá bem? 199 até a 211, esse assunto da América Espanhola. E também sobre a África, vocês vão encontrar ali, tá bem? E, basicamente, tudo aqui que a gente conversou faz parte da prova. A gente não conversou nada fora do conteúdo da prova. Exceto essa parte dos Estados Unidos, que eu achei interessante, melhor. Eu achei importante contextualizar, certo? Contextualizar do porquê de terem apoiado a ditadura e tem a ver com o porquê de terem apoiado o processo de independência das colônias espanholas aqui na América. Ganharam muita coisa e puderam promover o imperialismo, que a gente chama de imperialismo norte-americano, imperialismo estadunidense. Não dá para negar, né? Os Estados Unidos, para muitas pessoas, ainda é o melhor lugar do mundo para se viver. Quase todo mundo acredita no que Hollywood nos traz. Mas não, por exemplo, na Califórnia, tem quilômetros de moradores de rua nas suas barracas, montadas assim na beira da estrada. Califórnia, não é a Califórnia fábrica da Apple, não, professor. É, na Califórnia se localiza fábrica da Apple, assim como se localiza quilômetros de moradores de rua, certo? A pobreza e a riqueza convivem juntas lá, assim como convivem juntas aqui no Brasil. A favela fica do lado da metrópole, assim como lá nos Estados Unidos. Mas não é interessante para eles mostrarem esse tipo de coisa nos filmes, né? Isso não aparece. O que é interessante para eles é mostrarem que estão sempre à frente de todo mundo. Mas nem tudo que vem nos filmes, nem tudo que a TV te mostra é verdade, tá certo? Já falei isso na turma, eu vou falar agora para vocês também. Não acreditem em tudo aquilo que as pessoas dizem para vocês, principalmente pessoas que não têm credencial para falar aquilo, certo? Acreditem em quem tem credenciais para falar aquilo, e principalmente nos livros de vocês, principalmente também no livro de história, que não foi feito por qualquer, vamos dizer assim, qualquer tiozão do Zap, certo? Não foi feito por uma pessoa que recebe fake news no WhatsApp e faz um livro, tá? Quem fez esses livros
foram pessoas que estudaram muito para fazer isso, certo? Bom, é com isso que eu vou encerrar a aula de hoje, né? A gente não tem muito para conversar, a aula foi rápida, a gente falou da prova, e bom, é isso, a gente se vê, quando a gente se vê, semana que vem é só prova, então a gente se vê na próxima semana. Até mais, meus queridos, um forte abraço, fiquem com Deus e um bom final de semana.